Olá, gente amiga! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Trajetórias Inspiradoras. Hoje vai estar comigo aqui o grupo representando os alunos do curso de Direito da Unisul Sul, Araranguá, Tubarão, Braço do Norte e Criciúma e Sara. E para começar essa parceria do podcast Trajetórias Inspiradoras e o curso de Direito da Unisul, eu tenho a honra de receber aqui o professor Rafael Junclaus Preis, o coordenador do curso de Direito da Unisul Sul. Professor Rafael, seja bem-vindo aqui ao podcast Trajetórias Inspiradoras. Muito obrigado. Professor, o curso de Direito completou agora, está completando, no ano de 2025, 40 anos. O pioneiro foi o curso de Tubarão e a partir dali outras unidades foram sendo criadas. Quais os desafios aí para chegar aos 40 e qual a expectativa para os próximos 40? Os desafios para os próximos 40 anos é exatamente essa grande mudança que a gente vive na sociedade, né? Essa mudança rápida que a gente tem tido. Então, a busca de novas tecnologias, mas sempre comprometido com a ética e com a justiça, né? Então, esses são os nossos desafios para esses próximos 40 anos. Já pegando o gancho da palavrinha ferramentas, nós sabemos que o ambiente escolar, em todos os níveis, sofreu uma grande mudança pós-pandemia. Nós fomos para o ambiente virtual em razão da pandemia e muitas instituições não voltaram do ambiente digital, 100% digital. Razão disso, nós tivemos aí um marco regulatório do MEC, que ocorreu nos dias atuais, em que limita 30% o ambiente digital para os cursos presenciais. Nesse sentido, o MEC possibilitou que as universidades tivessem aí um prazo de 2 anos, a partir de 2025, um prazo de 2 anos para se adaptar a essa limitação de, no máximo, 30% dos cursos presenciais serem ofertados de forma digital, falando do curso de Direito propriamente dito. A minha pergunta é a seguinte: o curso de Direito da Unisul, agora em 2025, ele já começa a se preparar para respeitar esse prazo de 2 anos que o MEC está apontando, ou o curso de Direito da Unisul já está preparado para voltar a ter muito mais presencialidade? Embora o marco regulatório da EAD, que veio na última semana pelo MEC, ainda está pendente de outras normativas que estão por vir, ela se trata de EAD, né? O curso de Direito ele não pode estar na hibridez, ele não pode estar de forma totalmente live ou EAD, eles têm que ser de forma presencial, né? Mas, embora a normativa, o marco regulatório seja da EAD, ele traz o impacto também para os cursos presenciais, como o Direito da Unisul. Como o professor bem falou, com a limitação de até 30% de forma síncrona de suas atividades. A Unisul não tem nenhuma preocupação com isso, porque ela sempre trabalhou dentro desse limite de carga horária, às vezes até em cargas horárias menores do que 30%, então essa não é uma preocupação. Nós temos algumas mudanças que estão por vir, né, e cada vez mais a gente vê que essas mudanças elas estão ligadas, estão indo no norte da presencialidade. Então, por mais que tenha vindo esta normativa de limite de até 30%, nós vemos aí nesses próximos 40 anos, que a gente brinca de 40 anos porque a gente tem uma mudança gradativa e muito rápida, né, na legislação, nos cursos, que para os próximos anos a gente terá cada vez mais a presencialidade em nossos currículos. Muito maior do que os 70% previsto pelo MEC. E por falar em presencialidade, por falar em cursos, eu destaco o seguinte: o desafio OAB 360, você que pretende fazer seu curso em prática trabalhista, aproveite o desafio da OAB 360. Continuando aqui, professor, o curso de Direito tem a duração de 5 anos, né? E a partir de que semestre, efetivamente, a universidade disponibiliza a parte prática, a parte de estágio para os acadêmicos do curso de Direito? Bom,
Como falou, o curso tem 5 anos e o estágio obrigatório para os alunos ele está previsto entre a 7ª e a 10ª fase. Né? O aluno vai realizar os estágios dentro da instituição, sempre desenvolvendo atividades éticas, já preparando o aluno para os concursos públicos e para a OAB, mas a instituição ela incentiva os alunos à realização dos estágios e à prática jurídica desde o primeiro semestre. Né? É claro que o aluno que realizar o estágio a partir do primeiro semestre até o 6º, ele não vai poder computar essas horas, essas atividades como estágio obrigatório, mas ele vai poder realizar as atividades, inclusive transformando essas atividades em horas complementares, que são obrigatórias dentro do currículo. E a partir do 7º semestre, então, ele pode realizar o estágio, inclusive dentro dos núcleos de práticas jurídicas do curso. Esses núcleos estão disponíveis em todas as 4 unidades aqui do Sul? Perfeito, professor. Nós temos o NPJ, né, o Núcleo de Prática Jurídica da Unisul. Está previsto nas 4 unidades aqui do Sul. A gente tem em Tubarão, Içara, a gente tem em Araranguá e Braço do Norte. No NPJ, a gente realiza atendimentos à comunidade. Geralmente a comunidade carente, né, que recebe aí até 3 salários mínimos por família. De cada circunscrição, ou seja, em Tubarão, no NPJ de Tubarão, nós atendemos apenas as pessoas residentes em Tubarão que atendam esse critério de hipossuficiência, que passam por um processo seletivo dentro de cada NPJ para poder ser atendidos. Geralmente as ações são desenvolvidas na área da família. Então, basicamente, o que a gente atende dentro do NPJ são ações de direito de família, como ação de alimentos, ação de guarda, visitas, separação, divórcio, partilha de bens, entre outros. Certo, muito bem, professor. E o ambiente universitário ele é feito por colaboradores, por professores e pelos alunos, evidentemente. E essa questão de qual é o papel, né, do acadêmico nas decisões acadêmicas do curso? Existe uma participação, por exemplo, com um colegiado, com representação estudantil? A universidade ela abraça eventualmente alguns grupos que representam os alunos nos seus campos? Nós temos a participação efetiva dos nossos acadêmicos, né? Seja no colegiado de professores, a gente sempre tem um representante dentro de cada curso, em cada unidade. Nós temos também representantes estudantis através dos centros acadêmicos. Algumas unidades a gente tem as ligas de estudos e também as atléticas, já voltado mais para a questão do esporte. Né? Uma coisa que nós sempre tentamos incentivar é a participação do aluno. Porque por mais que o professor seja o centro, onde o professor, o administrativo seja o centro da universidade, a peça primordial do curso são os alunos. E a efetivação da participação deles é muito importante para a construção, tanto desses 40 anos que já passaram, como dos próximos 40 anos. Porque muitas vezes aquilo que a gente imagina hoje com essa mudança, né, esses alunos cada vez mais jovens, mais engajados, eles têm ideias diferentes e às vezes a gente não consegue acompanhar essa rapidez dessas mudanças. Então é muito importante a participação dos alunos e efetivamente a gente tem conseguido fazer com que os alunos estejam presentes tanto nos centros acadêmicos, seja nos colegiados. Sempre com a intenção e o desenvolvimento para que os alunos participem cada vez mais das decisões que a gente vai tomar daqui para o futuro. Importante, muito importante. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui nessa abertura desse podcast que nós vamos fazer aqui com os nossos acadêmicos dos campos do Sul. E dizer a você que o podcast Trajetória Inspiradora está sempre de portas abertas para a Unisul num todo. Inclusive, a gente teve aqui, nós recebemos aqui a professora Damaris, também representando o curso de Psicologia. Estamos de portas abertas para sempre que possível a gente gravar outros podcasts aqui. Muito obrigado pela sua participação, ok? E é isso, gente. Próximo bloco a gente já começa com as entrevistas aqui com os nossos acadêmicos do curso de Direito da Unisul. Olá, então, agora para o nosso primeiro bloco aqui do podcast Trajetórias Inspiradoras.
Hoje aquela parceria com a Unisul Cursos do Direito e sempre, lembrando, aqui o apoio da Fox Produções e do Desafio OAB 360. Neste primeiro bloco, eu tenho a honra de receber aqui as acadêmicas, a Bruna e a Jéssica. A Bruna é acadêmica do curso de Direito da Unisul em Tubarão e a Jéssica é acadêmica do curso de Direito de Criciúma, Barra e Sara. E é um prazer muito grande recebê-las aqui. Prazer, Jéssica. Prazer, a Bruna e a Jéssica. Prazer recebê-las aqui no podcast. Sejam bem-vindas ao podcast Trajetórias Inspiradoras. Obrigada, prazer é nosso. Eu agradeço o convite. Bem feliz em participar dessa... Que bom, que bom. Já tivemos a abertura com o professor Rafael, deixou uma mensagem muito interessante para os alunos. E a gente vai conversar um pouquinho, vocês que estão na quinta fase, é isso, né? Uhum. Quinto semestre do curso de Direito. A gente estava brincando aqui nos bastidores, que é aquele momento, né, que Jéssica, você falou que não dá nem para voltar e pensar em desistir, já estou na metade, né? É isso. Agora é daqui para frente, né? Tá certo. Eu sempre costumo dizer que tem que ter iniciativa e terminativa. A gente fala isso, né? Sim. Que bom que você teve a iniciativa de começar a assistir esse filme. Tá, mas tem que terminar também. Então, iniciativa e terminativa. Sim. Esse é um momento bem importante. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bruno, o que te motivou a fazer o curso de Direito? Eu sempre fui apaixonada na área da família, né? E eu fazia terapia na época, e aí eu até falei, foi muito comentado sobre isso, para ver se era porque eu vivi numa família muito conturbada, se era por isso que eu queria mesmo fazer a faculdade, ou porque eu tinha paixão. E depois de 1 ano de terapia, eu cheguei à conclusão que realmente eu sou muito apaixonada pela área da família. E aí fui. E aí, Jéssica, você? Eu gosto de brigar bastante, assim, né? Então, assim, muito difícil eu perder uma discussão. Aí eu vi que aquilo era pra mim. Então, no direito a gente briga bastante, né? E é isso, assim. Que é interessante usar a força do direito, não o direito da força, né? Exatamente. Muito bem. E vamos lá, Bruna, bom, tá na quinta fase, metade do curso, né? O curso são 10 fases. Em algum momento você pensou em desistir do curso? Esse semestre. Prova presencial. Não, é puxado, é complicado. A faculdade em si, penso eu que se tu faz a faculdade só por fazer, eu não acho que seja difícil. Mas quando a gente tem um propósito e a gente quer chegar nesse propósito, é bem complicado. Principalmente quando a gente vem de uma família que não tem advogado, delegado, ninguém dessa área, então é bem complicado. Principalmente para quem precisa trabalhar, tem filho, casa para cuidar. Isso, vamos chegar nesse ponto aí. E você, Jéssica, pensou em desistir em algum momento? Não, desistir não é mais uma opção, né? Agora tem que continuar, já está na metade do curso. Claro, com certeza, né? Nem pode, né? Lembre-se, iniciativa e terminativa. Muito bem. E aí, contem pra gente aí como é que é a rotina do dia a dia, de forma resumida, né? A rotina do dia a dia, família, eu sei que vocês têm filhos, correria, aquela coisa toda. Bruna, como é que é o dia a dia na faculdade? Família e faculdade? Acordar às 5 e dormir 1h da manhã. Olha, é corrido, mas é bom. É corrido, mas é bom. A gente sabe que vai chegar lá, cada semestre que vai passando ali, principalmente no final, é mais puxadinho, mas conforme vai passando, a gente vai vendo que está mais próximo do que a gente quer, a gente vai aprendendo coisas novas também, principalmente quando cai uma matéria que a gente tem mais, né, empatia, mais compaixão. E você, Jéssica, como é que é a rotina? É corrido, né? É difícil conciliar casa, filhos e a faculdade, mas, né, todo mundo passa por isso. Tem gente que trabalha o dia inteiro, que estuda à noite, então aos poucos vai se ajustando. E agora está mais perto do final, né? Então estamos na metade, a gente vai se ajustando, a gente tem esse tempo justamente para ajustar a rotina, para estudar para as provas. Trazer essa ideia, estudar direito, vocês já nos mostraram o porquê escolheram direito. Mas por que Unisul, Bruna? Bolsa. Eu tenho bolsa de 100%, então... E também é mais próximo da minha casa, mas a Unisul em si, ela é muito bem falada, né? Muito comentada. Ela é referência no curso de Direito, então... Tem excelentes professores. Nossa, consigo uma lista enorme, né? A maioria dos professores deles são excelentes, assim, são referência até fora da Unisul. Já tinha ouvido falar deles quando a gente eu vim para cá e, ele que vai ser meu professor, nossa... Mas interessante, né? Bate com aquilo que o professor Rafael disse agora há pouco, né? Um curso que está
40 anos, né, sedimentado e com certeza construiu e está construindo muitas carreiras, né? Você, Jéssica, por que a Unisul? Por toda a estrutura que a Unisul tem, questão de professores, ensino. E na época a Unisul era bem próximo. Depois mudou para Criciúma, então quando você vê aquela estrutura, o que a universidade te oferece, falando também de professores, conhecimento, só tem valores a agregar e também as bolsas de estudos que eles disponibilizam, né? Isso, é importante, né? É importante a universidade ter esse olhar também para quem quer estudar, mas de repente não tem uma condição financeira naquele momento, né? Mas assim, se o curso terminasse hoje, Bruna, você ia para concurso público, ia advogar, qual o teu objetivo? Bom, eu quero fazer a prova da OAB, mas também vou prestar concurso. Não vou desistir, mas a princípio eu quero ser advogada, né? É isso que eu vou fazer. Uhum. Perfeito. E você, Jéssica? Advogar. Vai advogar também? Advogar. No início, eu queria prestar um concurso militar, PRF, PF, mas eu acabei descobrindo eu acho que uma vocação, assim, pela advocacia, né, na parte de advogar mesmo, e aí acredito que seja advogar. Acredito que até o final do curso eu não vou estar mudando de opção. Certo. E é importante, pegando o gancho aqui que vocês comentaram, que por mais que, como a Bruna disse, no começo não é fácil. E não é só no direito. Qualquer outra área, início de profissão, se passa por dificuldades, né? O importante é você trabalhar com aquilo que gosta. E a grande vantagem que eu vejo do curso de direito, né, uma grande vantagem em relação aos demais cursos, é a situação de que você, bacharel, passou na prova da OAB, você já começa a advogar. Começa a já ganhar um dinheirinho. E nesse inteirinho você pode ir estudando para concurso. E por falar em advocacia, você que está nos assistindo, você acadêmico, a partir da 9ª fase, já pode fazer aí a sua prova da ordem. Siga @desafio-OAB360. Bruna, do estudante de direito, assim, qual é o desafio para você no momento? Olha, no momento, a gente está se adaptando agora a essa mudança, né? Do online para o presencial, total presencial. E as provas também. Faz muito tempo que eu não fazia uma prova presencial, mas eu acho que é questão de a gente se adequar. Eu acho que essa mudança veio para o bem, é mais difícil, mas a gente precisa dessa pressão. Jéssica, é no mesmo sentido? É no mesmo desafio sentido. Esse também? É esse, mas assim, é em relação à rotina, né? Porque uma pessoa que só estuda, ela tem o tempo disponível para estudar para as provas. Lá no início ali das perguntas, tinha a questão da rotina. Hoje a rotina, ela toma a maior parte do tempo. Então, tu conseguir 1 hora, 2 horas para conseguir estudar as matérias que tem à noite, fica mais complicado. Então, acho que o maior desafio do estudante do direito é encaixar ali um horário de estudo, porque não adianta só sentar na sala de aula e achar que com aquilo ali tu vai sair bem na prova ou vai estar adquirindo conhecimento. Precisa desse estudo extra, repassar matéria, enfim. Eu acho que o maior desafio é isso, é colocar esse tempo na rotina. Vocês ingressaram no curso, lá, primeiro dia de aula, primeira fase, Tubarão, Criciúma, Içara, havia uma expectativa, né, de modo geral, enquanto entrega da universidade de corpo docente, estrutura física, materiais, enfim, até este momento, metade do curso, essa expectativa, ela foi alcançada? Não? Ainda estão analisando? Como é que está essa entrega por parte da instituição, Bruna? Ok, tá indo. Eu acho que agora, daqui pra frente, principalmente agora a gente tá no 5º, né? Eu acho que daqui pra frente a gente vai ter mais entrega ainda, porque vai começar eixo 1, 2, 3, TCC, estágio obrigatório. Eu acho que vai ser mais legais, principalmente porque no NPJ a gente atende mais a área da família, né? E é a área preferida minha e dela, então acho que a gente vai se dar muito bem nisso. É interessante isso mesmo. O NPJ a gente atende geralmente casos de família, literalmente. E aí, Jéssica, a expectativa até o momento está sendo alcançada? Tem alcançado, sim, a expectativa. Depois que a Ânima entrou, ali que adquiriu a Unisul, a gente está se conhecendo um pouco em relação à abertura de protocolos, atendimento online, mas em termos de infraestrutura, os professores, eu acho que tudo isso vem sido bem atendido, assim, atingiu totalmente as expectativas. Que bom. A gente sempre precisa ouvir os alunos
para realmente ver a necessidade e para tentar ao máximo a entrega, né? Dentro da necessidade dos alunos. Até o momento, qual foi o C mais difícil, Bruna? Olha, eu achei que ia ser penal, porque eu não gosto muito da área de penal. Mas eu fiquei surpresa que eu tive facilidade na matéria de penal. Mas, assim, eu tive as 2 matérias de penal já, e eu achei que essa ia ser a minha dificuldade, né? Porque eu tenho um preconceitozinho com penal. Mas eu me saí muito bem e eu fiquei surpresa com isso. Mas, em si, eu achei que seria penal. Até então, o que eu tava tendo mais dificuldade seria agora, né? As presenciais que você tá sendo meu professor da CUC. Porque a gente estava acostumado naquela prova online e tal. E muitos anos sem fazer a prova presencial. Mas eu creio que a gente vai se adaptando. 5º semestre ainda, a gente vai ter muita prova presencial. Isso. Acho que é mais questão da gente se adaptar. Mas você não acha que a prova presencial, por mais que ela crie um pouco mais de pânico, né? Sim. Mas ela não dá mais legitimidade no sentido força a de gente a estudar, força a gente, né? Porque o ir da aula em si, vocês explicam o conteúdo, mas a gente entra na nossa cabeça e vai embora. E se a gente não tem meio que não esse retorna pro esforço pra conteúdo. gente ir estudar ali, precisa, para essa prova, a gente acaba não deixando para depois Isso. assim, força a gente a... Exato. E você, Jéssica, qual foi aí o C mais difícil até o momento? Se é que teve alguma assim que você... Até o momento é penal. Né? Mas é aquilo, a matéria que a gente mais gosta tem mais facilidade, a matéria que a gente tem menos afinidade, a gente tem mais dificuldade. Então, hoje, penal tem sido a que eu menos gostei, mas escuto rumores de tributário, que também não é um caso de amor, então eu já tô meio assim com receio, não sei o que vem pela frente. É o meu próximo semestre. Então... Bons ventos não faz bom marinheiro, então tem que enfrentar esses desafios, né? É importante, né? Até porque depois, por mais que vocês, bacharéis, futuras advogadas, né? Principalmente se forem advogar, né? O pessoal até comenta que o advogado, advogada não é santo, mas sempre se espera um milagre, né? Porque eles questionam, as perguntas que vêm pra gente são de todas as áreas. Sim. E por mais que você, eu atuo civil, família, né? E trabalhista, mas eles vão me perguntar algo do tributário, eles vão me perguntar algo do penal. Sim. E o básico do básico você tem que saber. Eu costumo dizer em sala de aula, brinco com os meus alunos, a diferença de furto e roubo eu sei pelo menos para responder, né? Sim. Por mais que a minha área seja outra. Então, é importante, ainda que não tenhamos tanta simpatia com algumas UCs, independente de quem é o professor, mas tentar sempre absolver ao máximo, né? Para poder depois, o mundo lá fora vai cobrar de vocês respostas e a gente tem que estar com a resposta na ponta da língua. Muito bem. E aí, Bruna, até o momento que mais te surpreendeu, assim, algo que tu estava em sala de aula, um assunto, alguma coisa que tu imaginava que era num sentido e tu aprendeu que realmente é em outro. Tem alguma coisa assim que tu te recorde, assim, que tu possa dividir conosco? Me surpreendeu até aqui hoje, porque eu tenho vergonha de câmera. Mas, em si, olha, na área da família, como a gente gosta, né, eu já tinha estudado a área da família antes de conseguir até a bolsa, então, porque eu sou realmente apaixonada. Mas, em si, quando a gente acha que é uma coisa, né? Aí, quando a gente começa a aprender realmente como funciona, a advocacia é totalmente diferente. É muito mais a fundo do que a gente acha que é. Bem mais complexo. Mas não surpreendeu, porque todo mundo comenta que é difícil, né? Mas acho que só depois que a gente vai a fundo mesmo, começa a estudar com força, que a gente percebe que não é bem mais embaixo. Uhum. Mas é uma surpresa boa. Surpresa boa. É uma surpresa boa. E você, Jéssica, algo assim que te marcou, causou surpresa, assim, espanto? É uma única resposta para todas as perguntas dentro da área do direito. Isso eu fiquei assim, surpresa. Como assim? Você chega pergunta lá, faz uma pergunta, qualquer professor vai te responder assim, depende. Como assim? Então, todas as UCs, quando tinha uma dúvida, o fulano, meu vizinho de tal, assim, assado. Aí o professor, depende. Como assim depende? Então, isso para mim, dentro do direito, foi uma surpresa, porque nunca é uma resposta absoluta. Nunca tem um ponto final na resposta. Então, isso é interessante, porque quando a gente não tem essa noção, a gente acha que é de um jeito e depois acaba se tornando de outro. Perfeito, perfeito. E aí a nossa última perguntinha aqui para vocês, Jéssica e Bruna aqui da 5ª fase do curso de Direito,
eu já sei a resposta, porque vocês já deram a resposta, né? Eu questiono vocês se, né, no próximo semestre, a partir da 7ª fase, né, como o professor Rafael disse aqui no início do nosso podcast, haverá aí a possibilidade de vocês já frequentarem, se desejarem, o núcleo de prática jurídica. E aí, considerando que são apaixonadas pelo direito de família, né, Bruna e Jéssica, eu creio que a resposta é sim, né, Bruna? Vão fazer lá o núcleo de prática jurídica, né? Com certeza. Eu acho que daí da parte do núcleo pra frente, que eu vou ficar surpresa. Aí que vai vir a surpresa. Com certeza. Vai ter várias, vai te deparar com várias situações eu acho que ali. vai vir muita surpresa. E vai realmente se apaixonar mais ainda, ou de repente ver que não era isso, né? E você, Jéssica, também pretende frequentar o NPJ? Pretendo. Ver a lei sendo aplicada ali no dia a dia, você poder orientar as pessoas, estar ajudando de alguma forma, eu acho que é interessante porque quando você está dentro da sala de aula é tudo muito teórico, né? Processo civil, você vê tudo ali na teoria, mas quando você vê na prática o passo a passo, de estar indo lá no EPROC, colocando o processo, e aí depois vai para o juiz, cartório, tudo depende de outras pessoas, então quando você vê isso na prática, de fato, eu acho que vai surpreendendo cada vez mais. Legal. E aí, de fato, ou aumenta o teu amor ou você começa a odiar de vez. É isso aí. E eu sempre comento que a importância de fazer o NPJ, na minha opinião, é que é o seguinte: por mais que você possa fazer o estágio no escritório de um advogado, escritório particular, o que acho que é interessante, fazer um estágio num cartório, fazer estágio no fórum, numa delegacia, tudo é importante. Só que assim, por exemplo, num escritório particular, o estagiário ele vai fazer várias atividades. Ele pode até, no máximo, acompanhar o advogado num atendimento. Mas o advogado, em princípio, nunca vai deixar que o estagiário atenda sozinho, por exemplo, um cliente. O cliente também não vai querer ser atendido por estagiário, né, num escritório particular. Já no NPJ, gente, é vocês, acadêmicos, que vão atender. É vocês frente a frente com o cliente. O professor fica só observando de longe, supervisionando. Então, vocês vão sentir a conversa do cliente, vocês vão ver, às vezes, cliente que se emociona, que conta a sua história, que é área de família propriamente dita. Então, essa sensação só vai vivenciar dentro do NPJ. Então, já sei que vocês estarão, mas convidem também os colegas. Sim. Foi um prazer conversar com vocês aqui, né, nesse nosso episódio inaugural, com essa parceria da Unisul do curso de Direito com Trajetórias Inspiradoras. Sempre é uma honra ter uma conversa com pessoas inteligentes, com pessoas determinadas como vocês. E fico à disposição de vocês sempre, o Trajetórias Inspiradoras, para quem sabe futuramente sentarem aqui para contar a história de vocês, né? Quando começaram a graduação, se formaram, estão trabalhando nas suas áreas, contar a história que com certeza será inspiradora de cada uma de vocês. Tá ok? Um abraço e muito obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Olá, voltamos aqui então para mais um bloco do Trajetórias Inspiradoras. Hoje, esse episódio maravilhoso aqui em parceria com o curso de Direito da Unisul Sul. E neste bloco eu tenho o prazer de receber aqui o Felipe e o Adonai. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Trajetórias Inspiradoras. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Francisco. Também agradeço o convite e estamos à disposição aí para participar hoje desse podcast. Tranquilo, Adonai, sejam bem-vindos aqui ao Trajetórias Inspiradoras. Professor Francisco, muito obrigado. Afinal de contas, é uma realidade, é fato. O convite ter vindo, ter me alcançado, era algo que eu queria, então soou até como um bom presente. Tá? Muito obrigado. Beleza. Gente, o Felipe e o Adonai são acadêmicos do primeiro semestre. Né? Hoje o nosso podcast está entrevistando acadêmicos do primeiro semestre, acadêmicos do quinto semestre e acadêmicos dos últimos semestres, 9ª e 10ª fase. E os nossos amigos aqui, o Felipe e o Adonai, no primeiro semestre. O Felipe é da unidade do campus Tubarão e o Adonai é do campus de Braço do Norte. Unisul em Braço do Norte. Então vamos conversar um pouquinho com eles aqui. Felipe, assim, qual foi a sua trajetória até chegar ao curso de Direito da Unisul Tubarão? Então, professor, eu já sou um egresso, né, da Unisul. É a minha segunda graduação com a Unisul aqui de Tubarão. Eu cursei o curso de Relações Internacionais, me formei em 2014.
E posteriormente a isso, eu tive algumas experiências profissionais e depois decidi estudar para concurso, né? Prestei alguns concursos e passei para a Polícia Penal de Santa Catarina. Passei também para a Polícia Militar de Santa Catarina no concurso, na prova prática, na prova física, porém fiquei depois nas outras etapas. E depois, na Polícia Penal, trabalhando quase 7 anos já na função fim, eu fui convidado no ano passado para trabalhar na chefia de gabinete e coordenação de administração penal aqui na unidade do Presídio Regional de Tubarão. Foi onde, trabalhando com atividades administrativas e tendo direito no meu dia a dia, foi que eu me senti inspirado para começar o curso de Direito. Que bom, que bom. Então, egresso do curso, né, egresso da Unisul, né, você foi aluno, gostou da entrega, gostou da prestação do serviço e hoje volta agora no curso de Direito. E o nosso amigo Adonai, assim, qual foi a sua trajetória até desembarcar nos bancos da Unisul de Braço do Norte no curso de Direito? Para mim é interessante porque eu acredito muito que a vida ela proporciona inúmeras oportunidades, né? Então, assim, aos 40 anos de idade, que é o meu caso, eu já venho trazendo na bagagem experiências adversas aí, né? Porém, o curso de Direito me atraiu muito, porque é interessante que, mesmo sem eu ter ainda tido qualquer contato direto com o direito, por volta do ano de 2012, 2013, eu recebi um convite, participei de uma seleção de votação, e eu me via um pouco que, assim, sem entender o porquê daquele chamado, porque eu presidi o Conselho de Usuário da Telefônica Vivo aqui na região norte, né, ali contemplando todos os estados da região norte, e tinha ali como parceiros ali daquela cadeira lá, daquele ambiente, o Ministério Público, OAB, tanto o Ministério Público Federal quanto o estadual. Então, assim, PROCONs nacionais. Então, e graças a Deus eu tive o privilégio de ter o contato com eles, e isso me fez, no momento certo, que é esse agora, de poder entrar e fazer parte aí e chegar nos meus objetivos na área do direito, né? Quem sabe contribuir muito mais ainda com a sociedade, que eu sei que ela precisa de profissionais que tenham o amor pela profissão. Legal. E assim, né, vocês profissionais, cada um já na sua área, né, com os seus afazeres, família, trabalho, como é que é a rotina, né, de conseguir aí dar atenção à família, trabalho, universidade, cada vez mais presencial, provas presenciais, como é que está essa correria aí, Felipe? Então, na minha rotina diária, né, eu, como eu havia mencionado antes, hoje eu não trabalho mais em plantão, trabalho em horário de expediente, né? Então a minha rotina é ir para o trabalho, volto à tarde, fico um pouco em casa, ali ajudo a cuidar um pouco das crianças, para à noite me dirigir até a Unisul, né? E muitas vezes, ainda depois do horário de estudo da Unisul, ainda volto para a unidade prisional para fazer um extra, né? Que nós chamamos de plantão extra remunerado. Então, muitas vezes eu tenho praticamente só final de semana para estudar, né? Só que eu já venho de uma cultura de estudos por conta dos concursos, né? E a gente, quando tu decide chegar em algum objetivo, tu às vezes tens que fazer algumas escolhas e deixar algumas coisas de lado, né? Então, muitas vezes, os finais de semana, eles precisam ser sacrificados, né? Para tu poder estudar, para tu chegar naquele objetivo que tu quer. Então, um plano de estudo ele também é importante, né? Saber que dia que tu vai estudar determinada matéria, que dia que tu vai fazer uma revisão. Acho que isso é muito importante para que a gente possa conciliar tudo num dia de 24 horas apenas. Perfeito, perfeito. E Adonai, como é que está a correria aí para conciliar trabalho, família, estudo? Você ainda tem familiares, você é natural de Belém do Pará, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Então tem família espalhada por todo o país, tem mais isso ainda, né? Eu sou natural de Belém do Pará, inclusive nos bastidores eu cheguei a falar que a minha avó me chamou a atenção porque é interessante, né? Eu amo Belém do Pará, é um lugar muito especial, claro, é onde eu também nasci, mas assim, em uma certa ocasião minha avó chamou a atenção porque eu quase não parava, né, no Pará em si, né? Meu pai teve essa experiência de estar convivendo em vários estados, né, do Brasil, no Sul, no Nordeste, enfim. Mas, assim, eu sou de Belém do Pará, amo
né? Meu filho, por sinal, já nasceu aqui no Sul, né? Ele é catarinense. Então, assim, eu amo esse Brasil porque nós somos um Brasil onde as pessoas são plurais, né? Então nós temos essa facilidade de se identificar um com o outro facilmente. Então eu sou natural de Belém do Pará, mas graças a Deus com a oportunidade de ter essa convivência mais plural, né? Com vários amigos, vários relacionamentos. Meus sogros são daqui também, de Santa Catarina, então enfim. Sou abençoado por isso. Está conseguindo dar conta da rotina de estudos e trabalho? Tô. E tem um ponto interessante que, inclusive, vale de reflexão para quem precisa sair, de repente, de certas dificuldades. Francisco, eu passei 5 anos em tratamento depressivo. Isso aí é importante colocar porque muitas vezes as pessoas acham que a sua limitação ou o problema que ela esteja passando é um ponto final. Não, não é um ponto final. Ali, às vezes, é um ponto de despertar. Então, eu pude, nesse período em que eu tive de tratamento pesado em relação a isso, a oportunidade de enxergar com o direito algo que muita gente precisa, que é não o direito como uma norma em si, mas como uma ferramenta social, sabe, de perceber, de entender e ajudar alguém que, de repente, precise de um apoio, de uma compreensão, uma simpatia, uma empatia, algo que venha lhe ajudar. Então, assim, eu tive esse desafio que foi, graças a Deus, e tem sido superado, tá? Com o devido cuidado, né? O tratamento, as terapias, enfim, se ajustando. Então, eu dou até graças a Deus e elogio, porque na Unisul existe essa forma acolhedora de participar o aluno, né? De envolver o aluno, como é o caso. Mas sabemos que o acadêmico de direito, na maioria das vezes, ele busca, né, depois de formado, concurso público e advocacia, ou advocacia. No caso de vocês, permanece também com essa ideia? Ou, né, alguns vêm, não, quero fazer direito apenas para conhecimento próprio, tal, minha área é outra. Você, Felipe, vai tentar outros concursos na área jurídica ou apenas o direito veio para somar o teu conhecimento já na tua área lá na Polícia Penal? Em razão da minha profissão atual, né, eu não tenho como advogar, né, por uma questão legal, né, porém o curso de Direito ele vem para somar na minha vida profissional e pessoal, né. Entretanto, não tenho nenhum problema quanto a prestar um novo concurso futuramente, né. Eu não sei como é que eu vou estar pensando daqui 5 anos quando eu terminar a minha faculdade, né. Esses dias até conversei com um profissional da área de Direito que se formou com 50 anos de idade. E aqui o meu colega de mesa falando que está fazendo faculdade aos 40 também é um pouco mais incentivador, assim, né? Eu sou um pouquinho mais novo que ele, embora possa não parecer tanto, né? Mas eu acredito que o futuro a Deus pertence. Com certeza, é isso aí. E você, Adonai, qual é a expectativa aí? Vai para um concurso? Vai OAB, advogar? A minha resposta pode ser até um incentivo para quem é da área da tecnologia. Por quê? Tem gente que pensa que está distante. Não, ainda agora há pouco eu vi outras colegas falarem aqui, né, sobre a questão de se familiarizarem com a questão do EPROC, alguns lugares o PJE, né? Projude. Então, exatamente. Então, eu cheguei a ter essa experiência, né, já no caso em São Paulo, para que a gente viesse a desenvolver, onde eu consegui lá no início, eu lembro, a preparar o sistema em que ele faz a captação, ele vai buscar a informação dos diários eletrônicos, enfim. Então, eu tive essa experiência e nessa questão do direito, na minha projeção, o que eu gostaria mesmo, é o que eu espero, e se Deus permitir vai ser, é chegar dentro da promotoria, ou, quem sabe, né, me tornar um justo juiz. E eu cito isso porque eu tenho uma crítica que, apesar dos bons juízes, a gente percebe que, às vezes, se nós, ao invés de criticarmos, a gente se preparar para ser o que faz a diferença de forma positiva, por que não? Né? Então, assim, esse é o meu objetivo. O objetivo é fazer concurso exatamente para essa área. Mas, enquanto não chegar lá, no meio do caminho, eu quero poder prosperar e fazer valer a pena que
tiver ao meu alcance. Certo, muito bem. E pegando o gancho aqui da fala do Felipe, que disse que, né, realmente não pode, na atual posição dele enquanto policial penal, de fato, advogar, evidentemente. Tem uma contrariedade legal quanto ao fato. Mas o Felipe disse, mesmo assim eu vou fazer a prova da OAB. E isso eu concordo, Felipe. Eu repito isso sempre em sala de aula e digo aos alunos o seguinte, que por mais que não queiram advogar, não, eu estou aqui porque eu quero concurso, eu quero para a Polícia Penal, eu quero Polícia Militar, Polícia Civil, magistratura, enfim, quero concurso, eu quero dar aulas, né? Porque a gente precisa de professores também, né? Por mais que não queiram, eu sempre incentivo a fazer, e já disse isso algumas vezes aqui neste podcast, que o mundo lá fora, erroneamente, exige, né? Que parece que não adianta ali o seu diploma de bacharel em Direito, tem que estar embaixo ali o certificado de aprovação na prova da OAB. Né? Então, faça a prova, passe na prova. Não significa que você vai ter que fazer a inscrição e pagar a anuidade. Tenha lá, né? O futuro a Deus pertence, amanhã depois você resolve querer advogar, pede a sua inscrição, paga a anuidade e vai trabalhar. Né? E por falar em querer advogar, sempre é bom lembrar, né, para você que está nos assistindo aí, você bacharel em Direito, você acadêmico a partir do 9º semestre, já pode fazer a prova da OAB. E por mais que o curso de Direito da Unisul lhe dê toda a possibilidade de você ter sucesso numa prova da OAB em qualquer área, sempre é interessante, amigo, um curso de 5 anos, chegar lá nas últimas fases, você vai fazer uma prova da OAB, segunda fase em especial, que é a parte mais difícil, né? É sempre interessante ter, às vezes, um apoio lá na parte final. Para isso, você pode contar aí com o desafio OAB 360. Continuando, então, aqui com nossos amigos, o Felipe e o Adonai, assim, quais são os maiores desafios aí para o estudante de Direito? Vocês estão começando o curso, né? E assim, já dá para dizer o que vocês estão enfrentando de desafios, a dificuldade, e tem muita água ainda para passar por baixo da ponte, ainda tem 4 anos e meio ainda pela frente, teoricamente, mas já dá para vivenciar quais são os desafios assim que vocês imaginam que possam vir nos próximos semestres, Felipe? Eu acredito que um dos maiores desafios, né, que não só eu, mas todo acadêmico e todas as pessoas enfrentam, é com relação ao tempo, né? Um mundo muito corrido, né? Todo mundo tem as suas atividades, porém, como eu disse mais cedo também, a gente precisa se dedicar, né? Então, tempo de leitura, né? Tempo de qualidade para poder estudar e poder armazenar esse conhecimento adquirido dentro da sala de aula, né? Então, o desafio para isso tudo, para absorver isso tudo, é conciliar ela dentro da tua rotina diária, né? Esse, para mim, é o maior desafio. Conseguir conciliar com o tempo que eu tenho disponível por dia, por semana, né? E para você, Adonai, qual é o desafio aí mais que você entende desafiador, de fato? Pois é, o desafiador para qualquer aluno do Direito, a gente está na primeira fase, eu acredito que a gente tem que ter a humildade até de dizer que pode ser muito prematuro algumas opiniões. Porém, o que eu enxergo como foro íntimo para mim é a questão, principalmente no momento em que a gente está vivendo no país. Onde nós temos aí as leis, nós temos a justiça e nós temos as inseguranças, a dinâmica de tudo que está acontecendo. Então, hoje, o nosso grande desafio é assistir muitas vezes coisas ou comportamentos que divergem daquilo que muitas vezes a gente está em sala de aula aprendendo, porém, todo aquele que conseguir ter maturidade e discernimento para perceber que é um momento especial para a gente, e se a gente consegue ter um êxito compreendendo as dinâmicas, a gente vai se tornar, com certeza, um profissional de excelência, porque não sei se é um elogio ou é uma crítica direta, mas hoje parece que no Brasil está se vivendo um valor maior na interpretação do que na própria lei definida, positiva, escrita. Interessante, Adonai. E eu concordo contigo e vou além. Um pouco disso também é isso aqui, o celular, né? Porque aqui, as redes sociais, nós temos o Tribunal da Internet. Né? E nós que
somos operadores jurídicos, independente da fase que estão, vocês são operadores jurídicos. Né? Assim como as colegas, a Jéssica, a Bruna e os demais aqui do nosso podcast, né? O Arthur, a Claudete, todo mundo aqui, o professor Rafael. Nós sabemos o outro lado da história. E já o Tribunal da Internet muitas vezes coloca na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, alguns fatos, algumas posições jurídicas. A gente sabe que nem enredo de novela é tão ruim. Né? Então isso é preocupante também, porque às vezes o cliente chega para você já com a tese pronta. Só que ele tirou essa tese de sabe-se lá de quem? Da internet. E isso eu penso que é um desafio para o operador jurídico aí da nova contemporânea, que são vocês. Né? Muito bem. Nessa mesma linha, né, vocês... Eu aproveitando aqui o gancho, uma palavra que o Felipe comentou aqui, que é o armazenamento. Né, o armazenamento do conteúdo, né, que é um grande desafio. Eu até penso, com base no que a gente tem visto aí também, que, por exemplo, o professor Rafael destacou para nós hoje aqui que a tendência não digo 100%, mas quase isso, de nós voltarmos a ter uma presencialidade no curso de Direito. E por que isso é importante? Porque esse armazenamento, Felipe e Adonai, de conteúdo... Né, eu vou fazer uma fala aqui do Thiago Pereira, um palestrante muito bom, deve conhecer, ele ajuda, dá técnicas para você ter armazenamento, principalmente o pessoal de concurso e tal, que é a questão o quê? Da emoção. E não tem outra ferramenta melhor do que a sala de aula presencial, né, para você ter essa emoção. Onde é que eu quero chegar? O professor está ali lhe passando a matéria, o exercício e atividade. Você está ali assistindo aquela aula. Se existe conhecimento e emoção, juntos vão gerar retenção. Se a gente puxar a nossa memória agora de algum fato que ocorreu há 20 anos, vocês vão lembrar se aquilo gerou alguma emoção. Que aí você retém. Então, conhecimento com emoção igual retenção, tu não esquece mais. Por isso que é importante, né? Vai ao encontro que o professor Rafael disse aqui. A presencialidade vai nos proporcionar. Vocês, de primeira fase, vão ter muito mais presencialidade, por exemplo, do que os demais acadêmicos que a gente está entrevistando hoje. Mas isso não quer dizer que eles estão saindo no prejuízo, não. Não é isso. Né? Mas vocês vão ter a chance de ter muito mais essa emoção para poder gerar retenção. E aí, nesse caminho, vamos lá. Primeira fase, primeiro dia de aula. O Felipe, quando estudou na Unisul, era uma outra dinâmica, um outro grupo, né? Como já foi dito nesse podcast, hoje a universidade é do grupo Ânima, houve toda uma alteração de gestores, então a pergunta serve para os dois. Houve um acolhimento, vocês se sentem acolhidos, vocês têm a quem recorrer, vocês tendo uma dúvida, vocês conseguem ter acesso ao professor, ou é aquele tipo, terminou a aula, o professor dá boa noite, já está no estacionamento, sai correndo, parece que não quer conversar com o aluno. Vocês têm esse contato, vocês têm algum local que vocês possam, de repente, ainda que virtualmente, de repente, buscar as informações, tirar as suas dúvidas? Há um acolhimento para o aluno ingressante no curso de Direito, Felipe? Eu acredito que sim. Quando nós iniciamos ali nos primeiros dias, né, teve aquelas cerimônias ali de boas-vindas, né, para os calouros. Os professores também, eu acredito que sempre, na minha opinião, né, eles são sempre bem acessíveis. Após as aulas a gente pode tirar dúvidas, a gente pode conversar. Professor Selig, professor Silvio Gama, né, o professor Wilson Demo, o Wilson Leonel, são pessoas assim, extremamente acessíveis, né, ótimos professores, né. Então, sempre quando eu precisei questioná-lo sobre alguma coisa, o professor Wilson Leonel também gosta de indicar bastante livro, né? Troquei algumas mensagens com ele por e-mail. Com relação à coordenação, nas necessidades que eu precisei, fui atendido. Na minha época tinha o SAIAC, né? Da minha outra graduação, isso, que era bastante gente atendendo ali no suporte, ali em cima. Hoje é virtual algumas questões, mas também tem o pessoal ali presencial. E lá, Adonai, Braço Norte. Braço Norte, uma unidade peculiar. Eu digo assim, quando a gente dá aula em Tubarão, Braço do Norte, eu costumo dizer o seguinte, que as unidades menores, em tamanho, né, não digo em qualidade, a gente tem um pouco mais de contato com os alunos,
porque realmente tem menos alunos, né? A quantidade é bem menor, né? Em Braço Norte, em próprio Araranguá e Criciúma. Diferente do curso em Tubarão, que tem uma quantidade expressiva de alunos, né? Você não consegue conversar com todos, né? Já Braço Norte, vamos dizer, a família de Braço Norte, a família de Sara, a família de Araranguá, porque tu conhece todos, tu sabe o nome de todos, sabe a profissão de cada um, tem um contato, né? E isso acho que também é um diferencial, né, Adonai? Às vezes pensa, você dá numa unidade menor, mas tem as suas vantagens também, né? Eu até vou fazer das palavras do Felipe as minhas. É a sensação de ter um professor exclusivo, porque a gente acaba tendo esse olhar mais próximo, né? Então, sim, eu assim, não tenho nem muito o que falar, não vou ficar consumindo tempo para dizer o que é uma realidade comum. É ótimo, é excelente. Se tivesse outros alunos, também seria muito bom. Porém, a questão é como é o acolhimento, o relacionamento. Então, assim, não tenho e não vi ninguém até então que tivesse qualquer tipo de queixa ou reclamação em relação a qualquer dos professores. Muito pelo contrário. E aí, assim, apesar de ser início de curso, primeira fase, mas o curso de Direito da Unisul, ele oferta para vocês, iniciantes, algum tipo de atividade prática ou que se aproxime de algo prático já no primeiro semestre, Felipe? Tem alguma coisa programada ou já aconteceu durante a tua primeira fase no curso? Inclusive, esse semestre nós teremos as audiências simuladas, onde os alunos vão poder colocar as suas opiniões e os seus votos, né, das suas equipes com relação aos relatórios que a sua equipe recebeu, onde vai ter a opinião da equipe contrária, né, vai ser meio que um debate de forma simulada dentro da nossa aula. Interessante. E Adonai, Braço Norte, algo previsto ou já aconteceu para a primeira fase? Sim, por sinal, lá foi algo que surpreendeu a mim, porque nesse período todo de conhecimento e comparando um pouquinho com outras realidades, essa foi muito boa, porque já na primeira fase nós vamos já ter a experiência de ter um júri simulado. Sem contar que houve toda uma aproximação, nós tivemos um contato, nos foi apresentado a promotora da cidade, né, algumas outras autoridades. Na semana passada estivemos na Câmara Municipal. Enfim, essa relação ela estreita bastante a comunhão entre a teoria e a prática, porque isso faz a gente enxergar melhor, faz ter uma dosimetria do conhecimento, assim, uma aceleração na absorção desse conhecimento. Então, isso é muito bom. Então, assim, super de parabéns essa realidade, desde a primeira fase. Perfeito, muito bem, muito bem. Muito bom conversar com vocês, assim como foi com a Jéssica e com a Bruna, e também com Claudete e com o Arthur. E aí, assim, para a gente findar esse nosso bloco aqui, quais são as expectativas, né? O que vocês estão vamos dizer assim, visualizando para o futuro enquanto profissionais, enquanto academia, enquanto curso, de modo geral, o que se espera aí daí para frente, Felipe? Então, professor Francisco, o que eu espero do curso é que esse curso possa me trazer ainda mais bagagem, né, para que eu possa me desenvolver como pessoa, para que eu possa me desenvolver como profissional e possa contribuir mais ainda para a minha carreira, para uma polícia penal mais forte, né, em Santa Catarina e no meu município. Perfeito, perfeito. E Adonai, qual é a expectativa aí para o futuro? Preparo, eu acho que o nome é esse, preparo. Então, com todo esse acervo que a gente tem recebido e essas experiências desde o início, né, desde a primeira fase, eu acredito que isso vai capacitar a gente totalmente. Tanto que um dos meus objetivos, né, ali a promotoria, eu citei antes, citei também ali, digamos, entrar na magistratura, mas também, inclusive, eu pensei em fazer o concurso, né, da Polícia Federal. Eu sempre fiquei muito assim pensativo em relação a isso, até por questões de memória com meu pai. Meu pai serviu, né, ao Serviço Federal desde que eu me entendi por gente, desde que eu nasci. Então, assim, ano passado ele, infelizmente, não pôde mais continuar aqui nessa vida com a gente, mas Deus o recebeu. E eu quero, se couber, pegar todo esse conhecimento, esse aproveitamento desse curso de Direito, que eu vejo que ele é muito prático, tem muito a agregar para a gente. Então, é o que eu espero. Eu espero que venha me ser como uma escada para que eu possa chegar lá no alto, onde eu preciso chegar.
Perfeito. E conte conosco para que vocês consigam alcançar os objetivos, né? Contem com o curso de Direito da Unisul, contem com a Unisul. E quero aqui novamente agradecer a presença de vocês, né, aqui nesse nosso bate-papo, né, sobre o curso de Direito, e que venham novos semestres, que vocês consigam alcançar aí os seus objetivos. E agradeço aqui, né, em nome do curso, em nome do Desafio OAB 360 e também do podcast Trajetórias Inspiradoras. Obrigado pela participação de vocês. Valeu. Então, continuando aqui para o nosso episódio em parceria com o curso de Direito da Unisul Sul. Hoje entrevistando aqui os acadêmicos do curso de Direito de Braço do Norte, de Tubarão, de Criciúma e Sara e de Araranguá. Agora eu tenho o prazer aqui de conversar com a Claudete e com o nosso amigo Arthur. Claudete, seja bem-vinda aqui ao podcast Trajetórias Inspiradoras. Obrigado, professor. Prazer te receber aqui, Arthur. Igualmente. Prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu, professor. Muito bem, muito bem. Assim como nós entrevistamos aqui a Bruna, a Jéssica, o Adonai e o Felipe, né, alunos de primeira fase, alunos de quinta fase, agora vocês, né, estão se despedindo, vamos assim dizer, dando um tchau, né, porque a universidade está sempre de portas abertas para receber, porque vocês estão aí nona, 10ª fase, último ano da graduação. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que foi o curso, né, as expectativas aí da carreira, a expectativa da área profissional de vocês. E aí a primeira pergunta foi: por que escolher fazer o curso de Direito? Diga para nós aí, Claudete. Então, eu tenho uma longa história com a Unisul, né? Eu já estou há vários anos, eu parei várias vezes e voltei. Mas no momento que eu tomei a atitude de fazer o curso de Direito, eu me lembro que eu estava no meu trabalho e eu fui fazer uma prova de corretor de imóveis. Eu vou fazer um curso de corretor de imóveis para um dia que eu sair daqui do cartório, eu ter mais uma carta na manga, mais um serviço. E aí eu trouxe a prova, assim, as provas simuladas trouxe para estudar. E eu não entendia algumas coisas. E eu mostrei para o meu patrão, que era formado em Direito, o Arli, que era filho do tabelião. E eu disse: Arli, olha isso aqui, esse texto aqui, eu não estou entendendo. Daí ele olhou, ele assim: Cláudio, isso aqui é o Código Civil, esse aqui é a Constituição Federal, ó, ela está na íntegra, está transcrita aqui. Deus, como? Cláudio, olha aqui. Ele foi lá e pegou o Código Civil, a Constituição que a gente tinha no cartório e me mostrou. Era cópia fiel, perguntando se aquilo ali era correto. Daí foi naquele momento que eu tive a paixão pelo Código Civil e a Constituição Federal. Eu achei emocionante, professor. Legal. Porque eu disse assim: nossa, tudo está escrito aqui. Isto é maior, capaz, incapaz, 16 anos, 18 anos. Uhum. Nossa, o direito de ir e vir da vizinhança, do pé de chuchu, sabe? Eu fiquei assim, eu disse: meu Deus, eu já tinha 32 anos. E eu fiquei até envergonhada de eu não ter conhecido isso na minha vida. De eu não ter tido uma escola e saber da existência do Código Civil e da Constituição Federal. E eu me lembro assim da emoção que eu fiquei naquele dia, e eu peguei aquele livro que o Arli tinha ali do cartório, pedi para me levar para casa, porque eu era só uma mera... eu fazia autenticação e reconhecimento do balcão, entrei ali para até vir alguém para o cartório, e estava ali. E não tinha interesse nenhum assim, em estudar outras coisas. Depois, nos anos, eu fui estudando, né? Uhum. Acabei ficando 26 anos lá. E, resumindo, concluí a minha prova ali, fiz muito bem, passei, tenho a carteirinha de corretora também, que nunca usei, não precisei. E aí eu comecei a ver que todo o trabalho do tabelionato, de notas e protestos, ele tinha que seguir essas leis. Ele tinha que seguir o Código Civil, Código no penal, não penal, né? Mas era o civil, o constitucional, né? Os direitos de família, foi indo. E aí foi onde eu comecei a ter o interesse, foi pelo próprio trabalho ali. Tá certo, é isso. E aí, como eu tinha já um namoro com a Unisul de muitos anos, que há 35 anos atrás eu me inscrevi na Unisul daqui de Criciúma para um curso de... Curso não, faculdade, né? De Tubarão. De Tubarão. Era pedagogia e orientação. Mas eu me lembro que naquele tempo era tão caro para fazer, e o ônibus de Sombrio a Tubarão era tão longe.
E a gente ganhava, tipo, um salário mínimo, coisa assim. Então, assim, não, eu vou abandonar isso aqui. Né? Não tinha conseguido crédito educativo naquele tempo. Era a época do governo Collor de Mello. E não dava muita assistência para estudantes, né? Eu vou abandonar isso aqui e eu nunca mais passo fome na minha vida. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro para o lanche. Eu garantia o ônibus e a faculdade. Ou era o lanche ou a faculdade. Eu chegava em casa 1h da manhã, assim, com fome. Né? E eu só volto a estudar o dia que eu tiver o dinheiro para o lanche, o dinheiro para a faculdade e o dinheiro para o ônibus. Marcou. Foi. E aí eu abandonei, fui ter a minha vida, casei, fui ter filhos e tal. Bom, essa foi a história, porque aí depois, mais tarde, foi onde eu fui entrar para o cartório. Quando eu vim para cá na Unisul foi em 91, né? Meu primeiro namoro com a Unisul. E essa história de eu escolher o direito foi em 2013, né? Depois de eu ter ficado longos anos trabalhando com o direito desde 98 no cartório. Certo, tá certo. É isso aí. Muito bem, Arthur. Qual foi aí o despertar para o direito? O direito que me escolheu, eu costumo dizer. Estava no Exército, estava servindo 4 anos, vi alguns colegas seguindo algumas profissões e muitos comentaram sobre concurso, né? Na verdade, não comentaram. Eu vi que muitos passavam na área policial. Falei, que interessante. E aí eu falei, o que eu preciso para ser policial, então? Tem que primeiro terminar o ensino médio. Então, eu fui terminar primeiro o ensino médio. E aí depois eu fui começar a entender que eles passavam em concursos, mas eles estudavam através de um cursinho, né? Eu fui atrás desses cursinhos, achei bem caro, assim, então comecei a estudar pelo YouTube ali. E quando eu comecei a pegar o escopo de matérias para o concurso policial, eu vi que tinha direito. Aí, quando eu comecei a ler, eu achei muito interessante. Eu era atleta no Exército nessa época, então eu achei interessante, mas não pensei, isso é para mim. Então, devido a um complexo de inferioridade que eu tive durante a minha vida toda, eu nunca pensei em ter nada assim, na verdade, né? Então, com isso, eu comecei a sonhar. Falei, eu consigo ter uma vida digna se eu passar num concurso desses. E aí comecei a olhar para a educação física, devido ao fato de eu ser atleta. Então, tentei fazer educação física, não deu muito certo. Pensei, isso aqui não é para mim, não é bem o que eu quero. Tentei fazer gestão pública, também vi que era uma área mais voltada para o serviço, para a administração pública assim, em si. Não operaria direto com o direito. E o direito realmente ele entrou na minha vida quando eu fiz o Enem e consegui a bolsa para o direito, mas antes eu tive que escolher. Eu lia bastante Augusto Cury na época e estava flertando ali com a psicologia. Eu pensei, vou colocar o direito como primeira opção e vou colocar a psicologia como a segunda. Porque devido ao fato de eu ter tido essa trajetória complicada na minha vida, de ter morado na rua 8 anos, eu pensava em me conhecer, me entender, para eu poder ajudar outras pessoas. E eu pensei, poxa, se eu for policial também, eu vou poder ajudar outras pessoas. Porque você vai participar, como nós trabalhamos em cartório, a gente participa das principais etapas da vida de um ser humano. O nascimento, a morte, adquirir um bem, infelizmente, às vezes o óbito, o divórcio. E eu falei, por que não? Eu coloquei o direito e, graças a Deus, eu consegui o direito. E hoje eu estou cursando essa faculdade maravilhosa que, para mim, eu acho que, se eu pudesse recomendar para qualquer pessoa, eu acho que deveria passar 6 meses no Exército para aprender algumas disciplinas e hierarquias e também aprender mais sobre o direito, que inclusive deveria ter mais, como a Claudete mesmo citou, a Constituição no ensino médio, né? Interessante, é isso aí. Muito bem, Arthur. E aí, vamos lá. Destacando que o Arthur é acadêmico de Tubarão, né? E a Claudete de Araranguá, Unisul Araranguá, no extremo, né, sul de Santa Catarina, um campus novo, né, bem bonito, bem equipado, tá, da Unisul em Araranguá. E vamos lá, 9ª fase, 10ª fase, já começaram a pensar o que eu vou fazer depois de formado, vou para concurso, vou tentar o OAB. Qual a expectativa aí, Claudete, para os próximos anos? Bom, eu tô bem ao contrário do Arthur, né? O Arthur tá iniciando com filhos pequenos, né?
Eu já estou perto dos 60, estou em final de carreira. Inclusive, dei entrada na minha aposentadoria. Mas eu programei isso assim para a minha vida, professor, tipo... É porque eu tive os filhos antes, né? Antes de estudar. E aí, o que eu fiz? Poxa, tive filhos, agora eu vou ter que dar um jeito e atender eles bem. E foi onde eu acabei deixando a minha faculdade bem para depois. Por isso que eu estou terminando agora com quase 60 anos. Mas isso não impede de eu estar com 60 anos de eu ser ainda uma advogada, né? Outro dia eu assistindo aulas com relação a advogada, né? Outro dia assistindo aulinhas da UAB, e aí um professor dizendo assim, para você não ficar nervosa de fazer a prova da OAB, você não conta para ninguém. Não conta para ninguém que tu te inscreveu. Professor que falou isso. Não conta para ninguém que tu te inscreveu, não conta para ninguém do dia que tu vai fazer, para ninguém ficar com expectativa e cobrar de ti. Então, talvez eu faça a prova da OAB, mas desta forma, sem cobrança de ninguém. Sabe? Porque eu não quero isso agora para a minha vida. Eu já estou entrando numa fase de aposentadoria. Mas eu não me vejo 10, 15 anos parada dentro de casa. Se eu estou chegando aos 60 e eu viver até aos 80, eu tenho pelo menos 10 anos de recreio da minha parte de ser idosa. Né? De 70 em diante, que a gente fica um pouquinho mais atrapalhada. Então, eu não quero ficar esses 10 anos olhando televisão, olhando Netflix. Eu quero continuar fazendo alguma coisa. Na área do extrajudicial, talvez. Isso aí já estou fazendo em casa, né? Na área do extrajudicial, organizando inventários, organizando uso capião, organizando divórcio, desmembramento de terra, tudo que for na área do extrajudicial, eu adoro, eu amo isso, amo. E mesmo assim, eu vou fazer a minha OAB escondidinha, mas para ninguém me cobrar. Tá certo. Não, é o 10º mandamento, né? Não contar para ninguém. E quem sabe, eu ainda falo também em fazer outra faculdade. Olha aí. Aí eu vou dar uma olhada de novo lá na Unisul, lá o que ela tem de bom, porque a Unisul me acolheu muito bem, teve bastante paciência comigo, né? E, de repente, eu ainda faço outra antes de eu chegar aos meus 80. Com cerqual Conhecimento... Nunca é demais. Nunca é demais. Ele traz saúde para a gente, né? Exatamente. E você, Arthur? Qual a expectativa aí? Concurso, OAB, advocacia? Eu sou um sonhador, né, professor? Da onde eu vim para o que eu estou hoje podendo apalpar, só de estar aqui é um privilégio, né? E, assim, é que nem eu disse antes da gente começar, eu sempre deixei bem aberto, assim, né? Então, eu tento levar tudo ao mesmo tempo, aos poucos. Planos a curto, médio e longo prazo. Então, eu penso, né? Eu penso em empreender também na área do direito. A área do cartório é uma área maravilhosa. A longo prazo, eu penso também, já fiz recente o ENAC, poder trabalhar em cartório também, mas não agora, mais na frente, igual a minha oficial, ela trabalhou 10 anos no fórum, então ela teve uma bagagem de poder trabalhar no judiciário e hoje poder trabalhar ali, não é um empresário, mas você trabalha para você sabe que você vai chegar lá e você tem também um respaldo de não vai ser demitida a qualquer momento, né? Eu também penso em fazer um mestrado fora, penso em morar fora, fazer um mestrado na França, na Espanha. Meu filho mora fora, então penso em fazer um mestrado fora também para ficar perto dele um tempo. Então eu penso também fazer a OAB, porque eu acredito que nós temos que fechar os ciclos na nossa vida. Tudo que a gente começa não termina, a gente depois vai ter que ficar voltando para ficar pegando lá aquele especial lá da caixinha que você deixou passar. E aí, como o senhor mesmo já citou várias vezes, quando você mais precisa, não vai ter. Eu penso, é igual arma. É melhor ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Eu acho que é isso. Legal, interessante. As oportunidades estão aí. Tem bastante oportunidade. Sim. Mesmo eu estando E não tem idade. final de carreira, Não tem idade. Essa questão de cartório eu também fiz o ENAC. Até porque assim... Cartório é bacana. Já estou me aposentando, mas aí tu tens de repente algo que os outros não têm, que é a experiência. Sim. E quando eu digo experiência, às vezes não é lá a experiência profissional, mas a experiência de vida muitas vezes é importante. Né? Que às vezes é ponto na frente. Né? A gente visualiza isso às vezes na sala de aula. Tem alunos de 20 anos de idade que dão banho em muito marmanjo. Mas a gente percebe que muitos estão ali ainda sem saber o que querem da vida e acabam não aproveitando
bem, né, o curso. Coisas que, de repente, pessoas mais experientes já sabem que estão ali e o que querem, né? Então, claro, a maioria aproveita, né? Mas, assim, o importante é que a universidade esteja sempre de braços abertos para entender a peculiaridade do jovem e a peculiaridade de quem já tem um pouco mais de experiência. Acho que isso é que a gente tem que estar sempre aberto, né, para as peculiaridades de cada categoria, cada grupo de alunos. A gente sabe realmente cada um, né? Interessante essa parte que o senhor comentou, porque quando você tem uma experiência e você passa por uma aula, que nem, por exemplo, a sua, Direito do Trabalho, você linka com aquilo que você já viveu. Então, então aquela parte que eu passei lá no meu trabalho, eu tinha um direito e não sabia. Então, alguém vai passar por isso e você vai também poder ajudar. Um direito penal, um direito constitucional. Às vezes, você vai passar sobre um direito registral. Então, a gente consegue empregar, eu acho que montar o conhecimento naquilo que a gente já viveu, né? Muito bem. A faculdade de Direito, ela é tudo sobre os nossos, né, direitos e obrigações da vida da gente toda, né? Sim. E quando tu vai fazendo, eu não sei se tu sente isso, Arthur, se tu sentiu isso, cada ano que tu vai fazendo, cada semestre que tu vai fazendo, é como se fosse um quebra-cabeça que tu vai montando, sabe? Exatamente. Agora tu chegou aqui no tributário, nossa, o IPTU, o ITCMD, o imposto de renda, né? Depois tu chega lá no direito de família, ai, aquele meu amigo lá ficou viúvo, ficou com as crianças, ai, aquela lá ela tinha um companheiro, o outro companheiro, e a pensão alimentícia, e aí tu vai viajando. Porque mesmo você estudando aquilo ali, você tentando trazer para a sua realidade, como eu vou empregar isso, você ainda não viveu aquilo, que nem o ITCMD. Isso. Só olha e vai entender, para que isso? Eu nunca precisei... Isso. Verdade. Nossa, ela é um quebra-cabeça que tu vai, a cada semestre, tu vai montando e tu não tem noção, professor, como a gente fica na sala de aula observando vocês falar. Cada coisa que ele fala dá uma explosão na nossa cabeça, assim. Tu vai escrevendo uma outra aqui dentro, é muito legal. Que bom que vocês conseguem compartilhar isso, né, com as pessoas que estão nos assistindo, com os alunos, né? E também com o público externo, de modo geral. Às vezes alguém está passando aqui e diz, vamos assistir, estou pensando em fazer Direito e fazer na Unisul. Então, nós estamos aqui levando a fala de vocês para um infinito, né, de pessoas. Então, é muito importante isso. E aí, assim, gente, qual é para vocês, tirando esses desafios particulares que cada um tem no dia a dia, né, com família, trabalho, etc., mas, assim, de forma mais pontual, qual é o maior desafio que você entende, assim, Claudete, do acadêmico do direito? Vocês estão na fase final aí do curso. Quais são os desafios? Assim, os acadêmicos dessa geração, né, é a geração dos jovens, os blues e cristais, né, na linha espírita. Eles têm o quê? A informática, os celulares e a internet. Eu acho que isso ajuda muito, mas tira muito foco. Muito. Eu sou uma pessoa que me policio bastante. Quando eu vou para o meu quartinho lá estudar, eu pego meu celular e eu tiro ele dali. E eu ainda desconecto o WhatsApp do computador para mim não ficar olhando. Isso que eu não sou dessa geração luz agora, né? Eu sou dos mais velhinhos. Mas eu acho que o maior desafio é tu ter foco, é tu ter disciplina. E outra coisa, tu ir atrás do livro, o livro físico. Outro dia o professor deu uma aula para nós, no semestre passado eu tive aula contigo de Direito Trabalhista, e estava ensinando nós a pesquisar no Vademécum pelo índice, por causa da hora da prova da OAB. Gente, foi maravilhoso aquilo. É muito fácil fazer a prova da OAB se tu souber usar um Vademécum. E tu vive no celular. Essa geração vive no celular. Então, o desafio é deixar a eletrônica um pouquinho para trás, ter mais foco e usar mais livros. Tem tantos livros bons por aí, né? É passado para você, acadêmico, em sala de aula, né? É ensinado você em sala de aula a operar o Vademécum, a buscar as respostas. Mas pode ser que chegue lá no finalzinho do curso, na hora de você fazer a sua prova da OAB, você queira um auxílio a mais. E aí, para isso, né, contem sempre aí com o Desafio OAB 360. Siga lá no Instagram, @Desafio OAB 360. E Arthur, e aí, os desafios aí? Comunga com a ideia da Claudete? Algo a acrescentar? É muito ampla, né? Eu acho que, como a gente está na finaleira aí, eu costumo dizer que a galera reclama demais. Você me conhece, né? Eu acredito que a gente tem que sempre ver o copo meio cheio, nunca meio vazio.
E tem gente que acaba que te distrai. Quando eu cheguei na faculdade, eu falava para minha esposa, todo mundo gosta de estudar, e todo mundo gosta de não sei o quê. É nada. Primeiro semestre, uma menina me deixou. Tive que fazer o trabalho sozinho. Segundo semestre, eu entendi que não dá para tu trabalhar em grupo, porque, tipo assim, tu tem que ir atrás. Cara, a Unisul é maravilhosa por causa disso, assim, os professores sempre falam, galera, estuda, busca fora, vamos estudar. Qual o objetivo? Desde o início, os professores sempre perguntando, o que vocês querem fazer? Querem fazer concurso? Vocês querem advogar? Então, com essa simples pergunta, a gente já consegue ter um norte do que a gente quer fazer e buscar fora. Então, a Unisul me ensinou a ser autodidata, que nem ela disse, buscar em livros. Mas não só isso. Eu acredito que... Eu estou fazendo o TCC agora sobre inteligência artificial. Eu acredito que tu pode fazer da tecnologia uma aliada sua. Só que tu tem que definir suas prioridades. Eu acho que a primeira pessoa ela tem que se definir com ela mesma. Definir as suas prioridades. Porque se você não sabe o que você quer, você é um tiro de 12. Vai para qualquer lugar que te chama. Chega na escola, chega lá na faculdade, é todo mundo legal, é todo mundo maneiro, cada um te puxa para um lado, chega na hora do intervalo, você vai para um bar, vai beber, não volta mais para a sala, depois fica reclamando. Eu acredito que isso em todos os cursos deve ter. Só que acho que a pessoa ela tem que se conhecer, saber o que ela quer. Você chegou ali, é hora de sentar, é hora de conversar sobre a matéria, vamos conversar sobre aquilo ali. Aí depois, quando saiu, você conversa sobre alguma outra coisa. Eu sempre fui assim na minha vida. Eu entendi que ela disse, tu tem que ter foco. Você tem que ter foco. Quer ser meu amigo? Tudo bem, depois a gente conversa, mas agora vamos prestar atenção na aula. Às vezes vai comentar uma coisinha ou outra ali, tudo bem, mas eu fico pensando, vocês, tem um dia todo corrido, né? Eu penso um dia que se Deus me der essa luz de poder ter esse conhecimento para poder passar, porque você tem que estar cheio para poder transmitir, poder lecionar, né? Num curso preparatório, alguma coisa assim, numa faculdade. Meu Deus, imagina, ia ser um sonho poder lecionar numa faculdade. Você tem um dia corrido, e aí chega ali, você está dando aquela aula, a tua melhor aula, o teu melhor sorriso, e o aluno está... Então, eu acredito que tem que ter mais essa entrega do aluno e ver o lado do professor, que ele também é um ser humano, ele precisa também ser reconhecido, ser tratado como professor, literalmente. Antigamente a gente respeitava mais os professores. Hoje em dia eu vejo, não sei porque, não sei se é porque eu servi o exército, eu vejo até a pessoa chamando a pessoa pelo nome, ô Francisco, eu já fico, como assim, não chama senhor, não respeita, não dá mais bênção para os pais, sabe? Trata as pessoas de uma forma desrespeitosa, também não precisa ser patriota o tempo todo. Eu digo na questão de respeito com o professor dentro de sala de aula. Isso. Acho que falta bastante isso dos alunos terem essa maturidade de entender que um dia pode ser ele lá no lugar e realmente querer ser tratado dessa forma. Tá certo. Interessante essa sua fala, Arthur, e eu ainda, só voltando um pouquinho, até linkando com a fala da Claudete, que a grande dificuldade, né, que assim, vocês, né, começaram um curso, estão terminando um curso, e quando vocês começaram, claro, já vi internet, tudo, mas não, lá na primeira fase, vocês ouviram falar em inteligência artificial? Não. Então vocês começaram um curso sem inteligência artificial, estão terminando com. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, acho que o grande lance, o que eu falo sempre, na minha opinião, né? E respeito a opinião contrária, até porque anda do nosso lado aqui o contraditório. Pode-se utilizar da inteligência artificial nas suas atividades de trabalho? Perfeito. Vou precisar agora, estou atrasado, tenho que cumprir um prazo hoje. Eu, enquanto advogado, com 15 anos de experiência, usar uma inteligência artificial? Posso. Mas se eu precisar pegar esse vade-mecum agora aqui e fazer uma peça, eu vou fazer. É isso que é o X da questão. Então, assim, utilizem das ferramentas, sem problema, mas desde que você saiba fazer também, só com o método tradicional. Né? Vai fazer uma prova da OAB, vai fazer um concurso. Até onde eu sei, não tem nenhum concurso ainda que eles vão te colocar na frente de um computador ligado à internet para você responder as questões. Né? Não tem ainda. Pode ser que futuramente, não sei. Então, isso é que é o grande problema. As pessoas estão deixando, né? Pensando que a vida vai se limitar a isso aqui. E não dá para a gente só ficar nisso. Não, então, o que a Claudete falou de deixar o celular no canto e estudar, show, é isso aí. Né? Mas, ao mesmo tempo,
precisamos dessas ferramentas, às vezes, para algumas coisas. Né? Fazer esse equilíbrio. E ainda pegando no teu gancho, Arthur, eu sempre falo assim, até comentei antes aqui, né? A gente precisa de advogados, precisa de professores, né? E aí tu fala, quem sabe um dia eu possa vir a dar aula, será um sonho, não sei o quê. O primeiro quesito tu já está tendo, tu já está fazendo, que é o seguinte, né? Você tem que... Quem não se senta para aprender, não se levanta para ensinar. Então, a humildade de querer o aprendizado cada vez mais, de buscar, para um dia, quem sabe, sim, levantar para ensinar. E não é por isso que a pessoa vai achar que sabe tudo. Né? Acho que a humildade em qualquer profissão, independente se tu tem 1 ano de carreira ou 50. Né? A humildade sempre em primeiro lugar. E eu não me canso de repetir, cada vez que eu gravo podcast, né, eu repito isso. Né? Repito isso porque acho que é importante, que é uma fala do professor Mauri, que sentou bem aí onde você está, Claudete, disse o seguinte, que você tem que se preparar não para ser melhor do que os outros, e sim para ser melhor para os outros. Esse é a grande chave. Mas vamos lá, final de curso, TCC, OAB, aquela loucurada toda, né? Que a gente sabe como é que funciona. Eu pergunto para vocês, Arthur, a universidade, ao longo, né, do curso, ao longo da tua graduação, a Unisul te proporcionou, além das matérias curriculares, algumas atividades extracurriculares que possam te auxiliar, por exemplo, numa prova da OAB, ou numa prova de concurso, coisa assim que você possa trazer para nós? Tem alguma ferramenta que a universidade coloca à disposição? Sim. Nós tivemos os círculos jurídicos, né? Tivemos que fazer Não foi uma obrigação, para mim foi um prazer poder aprender a fazer peças, né? Tivemos 3 peças para fazer ali. Também tivemos as audiências que nós tivemos a oportunidade de participar, de ver como é realmente o direito empregado na prática, ver os seus atores atuando. Achei maravilhoso também poder anotar o estudo ativo, né? Porque além de eu poder assistir, eu anotei aquilo ali, então eu guardei dentro do meu coração. Só que eu não me vi ali naquela prática do juizado em si, mas achei maravilhoso. Também a questão do estágio, que eu acho que o que eu mais esperava era o estágio em si, porque você trabalhar como um operador do direito é uma coisa, mas quando você está estagiando, eu acho que tem um gostinho diferente, sabe? E também foi uma outra oportunidade que eu tive. Muito bom. Claudete, algo a mais para acrescentar em relação à universidade proporcionar algo extra curricular? Então, a gente foi o Core Currículo. Core Currículo. E aí teve alguns colegas que diziam, mas por que esse Core Currículo? Gente, eu amei. O ano passado a gente fez um Core Currículo que ele era com uma professora da Bahia. E sabe o que era, professor? Aulas de Libras. Que legal. Aí ela nos trouxe, vocês vão me perguntar por que vocês estão fazendo aula de Libras? E daí, se vocês pegam um advogado que ele é surdo, um cliente que ele é surdo, tu é advogado, né? E ele não tem alguém que vai lá auxiliar e ele é surdo. Como que tu vai conversar com ele? Até a nomenclatura ali, se você chama ele de errado, de mudo ou surdo, eles já não ofende, são né? Eles não são mudo, eles são surdos. E também a gente teve o Core Currículo de português. Então, ótimo. Nossa, daí pegamos um professor de Rio de Janeiro, professor Sérgio. Pensa, não desconsiderando os professores da Unisul, mas assim, tu pega cada figura legal, nesses Core Currículo. Você vai montando o seu arcabouço ali, né? Sim, e aí ele ensinou tanto o português pra gente, mas ele dançava no português, ele te trazia uma melodia, ele te trazia uma música, te trazia um poema, né? E era ali que tu trabalhava as vírgulas e os pontos dele. Você não pode fazer uma peça para o juiz com erro de português. Sim. Né? E foi assim bem legal, assim, esse Core Currículo. E quando tu chega de cara assim, tu de olho, então tu vai ter que fazer Core Currículo, do quê? De Libras. Que Libras? O que eu vou usar Libras em direito? Claro, a gente vai usar. O conhecimento nunca é demais. Nossa, nunca. Foi muito legal. E aí as pessoas que de repente estão nos assistindo agora devem estar pensando, mas ela está falando professor do Rio de Janeiro, professor da Bahia. Por causa do ânimo, professor. Exatamente. Então, às vezes as pessoas não sabem, mas a Unisul, ela faz parte, online, né? A Unisul faz parte de um grupo institucional chamado Grupo Ânima, que é um dos maiores grupos educacionais do país. Nós temos universidades do sul do país, da grande Porto Alegre, até... Né? Nós temos universidades na Bahia, nós temos universidades
na região de São Paulo, na região de Minas Gerais, Sim, espalhados sim. pelo país. Então, Eu tenho muitas vezes a gente tem aula com alguns nomes que são reconhecidos nacionalmente, né, que faz parte aí do grupo Ânima de Educação. Entre eles o EBRAD, que também é uma das Sim. escolas que, inclusive, vale a pena destacar, né, o aluno da Unisul, do curso de Direito em especial, ele tem acesso gratuitamente a vários Eu cursos fiz vários. ofertados pela EBRAD dentro da plataforma, gratuitos, né, com professores de renome nacional. Né, então isso é Inclusive, importante vale também. até hora, né, para o pessoal. E isso também que vale hora aí, extracurriculares, né? E as extensões também. Por falar em extensão, né? Claudete, está fazendo o núcleo de prática jurídica lá em Araranguá Tô, o NPJ. como atividade de extensão. Extensão, Fala para nós pelas- aí como é que é a dinâmica lá do NPJ em Araranguá. No semestre passado eu fiz. Como estágio? Como estágio. Não, como extensão, Extensão também. também, tá. Eu tô devendo bastante hora de extensão. E esse ano também me inscrevi como extensão. Daí o estágio mesmo vai ser no semestre que vem, que é o 10º, certo. daí eu Isso, tá encerro. certo. Isso. E nesses 2 semestres, assim, foi muito gratificante trabalhar no NPJ. A gente atende pessoas pobres, com hipossuficiência, né? 99% são mulheres, abandonadas por seus companheiros, seus namorados, seus maridos. E com criança, professor. Muita criança sem alimento, muita criança sem visita regularizada pelos pais, sem carinho. Aquelas mulheres sofridas, sem emprego, sabe? E o NPJ, ele vai lá e acolhe isso. É muito bacana. A gente... Aí você, enquanto aluna, faz o atendimento. Sim, a gente tem uma supervisionada pelo professor. Sim, tem uma professora que fica com a gente na sala, é uma sala grande, assim, e a gente monta, como sempre tem bastante alunos, a gente monta 2 grupos. Um grupo faz um atendimento, outro grupo aquele atendimento. Desde a acolher, questionar tudo o que aquela pessoa está passando, a questão de alimentação, aonde está morando, como que está, onde que está a criança, se está na escola, se tem psicólogo, se tem alguém auxiliando, né? Mas o que a gente trabalha mais é na área do direito, assim, né? Toda a parte do direito, né? A gente às vezes faz alguma pergunta sobre, tipo, tem algum psicólogo ajudando quando a gente vê que a situação é bem difícil, mas a gente também não pode resolver essa parte. Então o que a gente auxilia? A questão de alimentação, de guarda, de visita, né? A cobrança, execução de alimentação. Atender, perguntar, anotar, preparar a peça, mandamos a peça para a professora corrige, manda para nós de novo, caso tenha algum erro para corrigir, ela está sempre auxiliando, depois a gente manda de novo para a professora e é encaminhado para o judiciário. Isso, e a perfeito. gente fica cuidando, assim, né, quando tem algum andamento, se depender de nós, prazo, a tal, gente trabalha Tá de novo na certo. peça. Muito bom. Viver na prática, né? Isso, bem na prática, assim, é Tá bem certo. bacana. E você, Arthur, comentasse conosco nos bastidores que você fez um estágio que você considerou bem importante, um estágio dentro da prefeitura de Imbituba, é isso? De Imbituba, sim. E aí, Tive conta essa para nós. oportunidade de fazer o estágio lá na prefeitura de Imbituba, porque a Unisul ela oferece, né, você fazer o NPJ ou você poder complementar essas horas fazendo estágio fora. Então, devido ao fato de eu estar trabalhando, eu optei em fazer fora porque não ia dar uma compatibilidade com o meu horário. Então, eu consegui o estágio lá na prefeitura, ali na licitações, com a Cris, com a Márcia, com o Nicolas, com o Rafael, com a Jéssica. Então, a galera me abraçou ali. Um setor maravilhoso. Aprendi, assim, não foi difícil, porque a lei de licitações ela não é uma lei tão ampla assim. E se você pega uma parte ali dentro do setor, é meio que dividido, a parte dos contratos e as áreas das minutas. Então, eu fiquei nas áreas das minutas ali. E você pega ali bons profissionais que confeccionam boas minutas, então você consegue jogar em cima ali qualquer licitação. E fora que você entende também como é feita a negociação e as compras dentro de um município. Então, para mim foi maravilhoso. Conseguisse aliar a sala de aula, a teoria que o professor te passa, com a prática vivenciada. Interessante, que a universidade proporciona também essa possibilidade de você escolher, de repente, o local que melhor atende às tuas peculiaridades para fazer o teu estágio. Além de colocar o NPJ à disposição também, isso é interessante. Muito bom. Então, assim, para a gente findar aqui, né, a nossa conversa, eu queria que... 2 perguntinhas aqui, né? Eu vou fazer as 2 numa só fala. Que conselho vocês dariam, né? Pretende estudar direito, que conselho você daria? E se vocês pudessem voltar no tempo, você apertasse um botãozinho,
pudesse voltar no tempo, vocês escolheriam o direito e na Unisul, Claudete? Faria de novo direito. Como eu te disse, eu me apaixonei pelo direito quando eu vi a primeira vez o Código Civil, que eu vi que estava tudo escrito ali, o dia a dia do cidadão. E digo mais, eu acho que o Código Civil ou a Constituição Federal, ele deve ser levado para as classes de 5ª ou 8ª série ou até de primário. O cidadão tem que saber dessas coisas. Pelo menos ali o artigo 5º da Constituição Federal, né? É um basicão ali que tem tudo, né? Tem que ser levado. Espero que um dia alguém faça isso. Quem sabe? Então, faria de novo um curso de Direito e faria qualquer outro curso também, na Unisul. Que bom. Eu fui bem abraçada pela Unisul. Eu adoro o pessoal lá. Até agora eu fui fazer a minha... Conversa demais. Eu fui fazer os meus agradecimentos no meu TCC. Tive que botar tudo que é nome de professor da Unisul. Uma folha foi pouco. Quando eu fui mostrar para a Nádila. Foi bem bacana. Assim, fui bem acolhida esses anos todos. O ano que eu não tinha financeiro, eu chegava lá e dizia, não tenho como, não. Tá, então tá. Não, quem sabe a gente faz por aqui, quem sabe a gente faz... faz uma matéria. A Ana, né? A Ana ajeitando. Faz uma matéria, então, para te não abandonar. Faz 2, faz 3. E elas sempre auxiliando. Foi, assim, uma grande família, a Unisul. Recomendo. Que bom. Recomendo, assim, para qualquer estudante novo, né, Arthur? Com certeza. Arthur, conselho e faria tudo de novo? Eu tenho duas opções. Para quem tem a oportunidade de fazer, tem condições de bancar, e para quem tem o desejo, mas não tem condições de fazer, né? A Santa Catarina é um lugar onde abraça a pessoa realmente. Aqui tem várias bolsas para quem realmente quer estudar. Eu sou de Brasília, né? Lá tem a Unisul, a UNB. Eu ia na UNB, eu achava aquela coisa mais linda, assim, sabe? Mas, assim, fora da minha realidade. Eu nunca pensei, eu vou conseguir fazer uma faculdade. E um dia, eu passando aqui na frente da Unisul, eu não lembro o que eu vim fazer, eu não estudava ainda, não tinha nenhum desejo ainda de estudar, não pensava em estudar. E eu pensei, nossa, imagina um dia eu poder estudar nessa faculdade. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade na Unisul, que eu optei pela Unisul, por N motivos, né? Faculdade de referência, né? As maiores personas de Santa Catarina se formaram. E também descobri que vários outros professores se formaram ali. Então, para mim foi maravilhoso começar a fazer o curso ali. Também conhecer professores que sempre me apoiaram em tudo, né? Os professores, nossa, nem ela disse, né? Erivelto, o senhor mesmo, Selig, Josias, o Mário, o Michel. Alguns professores que às vezes até dão uma bronca na gente, né? E para que possamos... Incentivador sempre. Para a gente poder pegar... Porque eu aprendo... Eu entendi que assim, ó, a gente tem que sempre ver o lado bom da coisa. O que eu posso aprender com isso? Não era pro meu mal, era para eu poder... Que esperava um pouquinho mais de mim. Às vezes o cara dá aquela... né? E... O curso de Direito na Unisul, eu acredito que nem que eu falei para o senhor, se você começa, é difícil para entrar e difícil para sair. E qualquer outra faculdade vai ser assim. E quem faz o curso em si mesmo é o aluno, de ir buscar e querer aprender e se dedicar. Então, ainda mais quando tem uma entrega, tem uma biblioteca maravilhosa, digital principalmente, consegue acessar qualquer livro ali. Quando nós estamos fazendo o TCC, qualquer coisa que a gente consegue, tem ali... a gente precisa de um vademecum para fazer a prova do direito do trabalho. A gente vai ali e pega emprestado. Então, assim, é tudo muito acessível, né? Nada é com grade, nada é com portão, você não se sente preso, né? Você atravessa de uma rua para outra, tá no shopping ali. Perfeito. Maravilhoso. Tranquilo, gente. Olha, de todos os podcasts que eu já gravei aqui, esse realmente vai ficar para a história, né? Vai ser o primeiro de muitos que a gente vai trazer, os alunos, essa parceria com a Unisul. Então, aquilo que eu havia comentado com vocês são os pioneiros, né? Vai ficar gravado isso, ad eterno, né? Nas redes sociais. Vários cortes vão sair daqui. Então, quero novamente agradecer, né, você, Claudete, veio lá de Araranguá, aqui para Tubarão, deslocamento e tal, para conversar com a gente, o Arthur também, já agradeci ali os nossos acadêmicos que gravaram aqui conosco também, né, o professor Rafael, o curso de Direito em 5 com essa parceria do podcast Trajetórias Inspiradoras, e dizer que a gente está sempre aqui de portas abertas, enquanto instituição, enquanto podcast, para que, quem sabe, futuramente vocês voltarem aqui para contar as trajetórias profissionais de vocês. Né? Quem sabe?
Tá bom? Obrigado também, Beleza, professor. tranquilo, show de bola. É isso aí, gente. Então aqui a gente encerra mais um podcast Trajetórias Inspiradoras, esse que foi marcado aí pela presença dos acadêmicos do curso de Direito da Unisul Campus Sul, Tubarão, Braço do Norte, Araranguá, Criciúma e Sara. Obrigado a todos, obrigado aqui para Fox Produções, o Sérgio, o Serjão, toda a equipe. E mais uma vez aqui sempre o apoio, agradecendo o apoio do Desafio OAB 360. Siga lá, @Desafio OAB 360 e @Trajetórias Inspiradoras. Obrigado, tchau!